Então, assim, ó, o que eu quero falar sobre abstração tipo, e sobre olhar isso aqui, tá? Então, vamos primeiro, tipo, trabalhar sobre ela, né? O que eu quero enxergar antes de qualquer coisa, mesmo na questão de um desenho, tá? Eu vou desenhar por sobre ela. Vou pegar aqui uma cor mais... tipo uma cor que não esteja ali na imagem, para ficar claro. Eu vou... Posso pegar um pouquinho? Eu vou... Eu vou estar olhando e deixa eu pegar um... Talvez esse aqui. Eu vou estar olhando para as coisas mais fáceis. Eu vou me dar uma... Deixa eu fazer com o mouse. Eu vou me dar... Ah, tá. Entendi. Não, e eu vou, tipo... Fazer... Que nem quando a gente fez o Barg, né? Eu vou estar... tipo, tentando encontrar, ó... Isso aqui é um gesto que me serve, ó. Porque se eu enxergo essa diagonal, né? Se eu enxergo isso pra cá, ó, daqui a pouco assim, ó. Se eu enxergo isso no meu desenho, depois eu sei que é um gesto, ó. E aí eu descrevo isso. Eu quebro esse gesto depois. Tá? Mas vejam que até agora eu não tive muita preocupação, eu nem cheguei a pensar assim no que seria olho, ou coisas do tipo. E como a minha tendência é pintar, né? E aí por isso que eu digo também que desenvolver uma maior noção, ou uma maior, como é que eu vou dizer, maior conforto, né, em ter esse olhar inocente, faz com que tu pratique mais, ó, esses gestos, essas linhas, e não trave, né, no teu momento na ideia de uma bochecha e ficar fazendo pequenininhas linhas e vários riscos, tentando construir, e aí acabando vindo para cá, fazendo uma coisa, né? E começa a tirar toda a forma, na verdade. Então, enxergar a estrutura não é construir aquele robozinho, né? Não é construir não é olhar para o rosto dela e construir o robozinho teórico. Né? Tipo assim, isso aqui que eu tô fazendo horrível de propósito, mas é muito pelo contrário, eu não quero fazer isso, tá? Eu quero, tipo, usar o que eu tenho, né? Ó, que eu tenho um escuro contra um claro. Eu tenho isso aqui de escuro, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Ah, tá. Viu que eu separei escuro de claro? De repente aqui continua, beleza, mas eu não vou me estressar demais. Tá bem. Aqui o nariz ele tá todo meio claro, mas aqui eu vejo, ó, um escuro contra um claro, eu vejo isso aqui um pouco mais escuro, então eu consigo tentar encontrar uma estrutura para esse nariz. Aqui é mais escuro, ó, isso aqui normalmente é. Então se a gente encontrar essas coisas no lugar, começar a olhar, enfim, a gente pode pensar, né, luz e sombra, mas também, ó, né, então eu tenho essa inclinação, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, ó, vê que com, né, então muitas vezes o grande, ou um dos grandes desafios é desenvolver, claro, a capacidade de fazer essas linhas no lugar certo, do tamanho certo, etc. Mas, por vezes, o problema pode ser que tu não saiba que linhas fazer. Né? E para saber que linhas fazer, né? Já tem um bom esquema. Já tem um rosto ali, né? Então, vou tentar aqui ao lado fazer algo parecido. E aí a gente vai se acostumando, então, a olhar o fácil, né? Tipo assim, difícil tá enxergar o meu ali. Ó, então, no meu papel, eu vou lá e vou fazer. É isso que eu digo, daí tu começa... Como tu sabe que é uma coisa simples ou abreviada, né? Como, né, tu tá... Ó, então, é isso que eu disse, ó, não vou desistir daquela linha e apagar ela antes de tentar uma nova e dizer assim, essa nova me serve mais para o que eu tô
tô vendo. Só que eu tô vendo fácil, eu tô vendo abstrato, eu tô vendo, né? Então, isso é uma tipo boa prática, né? Um bom costume na questão de linhas de construção. Tipo, construir com linhas mais retas. Ó. Olhar, comparar. E te dá, então, assim, essa simplificação, então, que eu falo, de assim, vamos simplificar, ela também tem que nos ajudar a ter uma atitude, né, um costume mais repetido, assim, acontecer mais, a gente fazer e realmente parar para comparar, para ver se o tamanho está ok, ter uma, como é que se diz, uma disposição, uma predisposição a corrigir o que a gente fez. Por quê? Pela simplicidade. Então a gente começa simples e abstrato, ó. Então se eu parar para pensar, isso aqui não é cabelo, isso aqui são 2 linhas. 3. São ângulos, né? E distâncias entre essas linhas. Então eu peço da imagem uma coisa extremamente visual. E pela maior quantidade de tempo possível, eu me mantenho nesse mundo, né? Mundo do marciano lá, né? Do marciano que não sabe o que são as coisas. Então, eu olho, me apego, né, ao que eu vejo de gesto de linha, e não assim, o que é uma bochecha, que é uma difícil uma bochecha, que nuance, não sei o quê. Não, eu tento encontrar o fácil. É aquilo que eu estava falando, os presentes que a imagem te dá. O que está fácil de enxergar aqui? Né? Eu penso essa interrupção, agora eu enxergo aqui essa altura até aqui, ó. E aí eu já sinto essa distância daqui a aqui versus essa largura daqui a aqui, né? Então, será que no meu isso está sendo bem representado? Né? Eu vou ajustando. Mas pelo máximo de tempo possível e com um motivo e utilidade, eu não tento um rosto, eu não tento uma pessoa. Eu vou deixando, confiando, né, nesse processo abstrato, sabendo, né? Porque eu já fiz muitas vezes, mas eu peço para que vocês confiem nessa abstração e que, fazendo ela com cuidado, respeitando essas características dessas formas e cores e tons, que respeitando elas e tentando imitar elas de uma maneira organizada, eventualmente uma pessoa vai se desenhar, né, com esse lenço sobre a cabeça, etc. Né? Aqui, de novo, então, aqui é a parte então que fica talvez um pouco desafiadora, tá? Mas é só fazer essas 2 bolinhas aqui e uma aqui. Eu achei legal aquele triângulo que tu fez, achei ele tão esclarecedor. Sim, as bolinhas eram uma piada. Então, assim, é achar, por exemplo, assim, como é que eu vou desenhar isso aqui? Já que eu sei que eu tenho um triângulo aqui, né, o que é isso que eu quero achar um ponto do triângulo. Eu posso ver a distância dele em relação a isso e daqui a pouco a isso aqui, ó, né? E entre isso aqui e isso aqui, tá? E vamos pegar aqui, deixa eu convenientemente tenho um verde aqui. Então, entre isso aqui e isso aqui seria mais ou menos o centro. Ou isso aqui, ó, que é bem o lado esquerdo do meu triângulo. Vocês não concordam? Sim. Parece que sim. E isso aqui é uma distância parecida com essa, né? Sim. Então, eu vou jogar por aí. Eu achei uma informação útil, né? Então, primeiro eu dou uma conferida na minha referência. Vejo se essa sobrancelha está numa altura legal por aqui, né? Então, daqui até aqui. Esse aqui seria o meio, né? Então, aqui, ó, eu faço meu triângulo. Provavelmente, se vocês fossem pelo automático natural, e eu falo isso por experiência de ver, não minha, né, dos meus alunos, experiência de ver os erros de vocês, porque eu não erro, esse olho iria muito para cá. Né? A tendência nessas 3/4 a gente querer botar o olho aqui e o outro aqui. Então o rosto está em 3/4, mas os olhos estão de frente. Isso acontece muito, é comum. Então esse é um jeito, ó. Quando eu abstraio
linha, distância, tal. Eu acho uma baita de uma, né, de um cheat code, né, que a gente fala nos jogos, né, um roubo aqui, um truque, né? Uma barbadinha. Ó, e aí eu vejo, mas então tem pouco espaço para cá, ó. Tem mesmo. Esse olho todo, né, tá numa área pequena. Bem na pontinha que tá o outro triângulo lá, né? E nem precisa, é só colocar uma área. Depois eu me viro aqui para desenhar, mas eu não vou me ater muito aqui. Sim. Eu vou... Daqui a pouco isso aqui é menor. Então, essa é a questão. Ajusta e não deixa... Primeiro faz a outra linha, aquilo que eu falei. Primeiro faz a outra proposta que tu acha que pode ser melhor. Né? E aí depois apaga a anterior. Mesma coisa pro nariz, ó. Eu vou mais ou menos sentir desse ponto que eu tenho, distância para cá e para cá, ó. Né? Se a gente for estudar rosto, etc, a gente vai ver, isso aqui realmente é terço. Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu vou tentar usar minha referência. Eu vou usar minha referência e sentir se essa linha é mais ou menos por aqui. Vou testar, vou colocar. Né? E, enfim, sempre com essa atitude. E eu me conheço, meus desenhos, eles nesse estágio, minhas pinturas, desenhos, o meu rosto, etc. Tal, eles ficam próximos, mas nunca 100%. Então eu já faço sabendo que eu vou... Mas é extremamente parecido, né? Tu vê como tu já vê a expressão. É impressionante. Nesses tracinhos. Sim, tudo bem. Digamos assim, né? Vamos fazer uma analogia com tênis. Um profissional acerta muito mais bolas no canto quando ele tenta acertar, né? Só que o Federer acerta ainda mais, né? E mais no cantinho. O Nadal também. Então, assim, é aquela coisa. A gente sempre pode melhorar. Só que a gente tem que também... Essa questão isso que eu falei é a questão. Eu me conheço. Eu sei que eu não vou fazer nada muito forte aqui. Eu não vou cravar meu lápis, meu carvão e muito definitivo, entende? Eu vou continuar na ideia de que eu quero linhas de construção para poder parar num estágio qualquer, né? Observar o que eu posso melhorar. Sempre eu vou poder. E melhorar, na realidade, é isso. É melhorar nessa atitude de estudante que a gente sempre tem que ter. Né? De dizer assim, né? Eu fiz ali... Eu tenho um vídeo agora lá no método, né? No módulo de introdução, falando sobre essas mindsets. Assim, tipo, a gente pode ter um mindset de dizer assim, mas aqui eu gostei, assim, né? Vocês... às vezes vão falar isso para vocês mesmas ou para mim, vão ouvir alguma colega falando, mas aqui eu gostei, assim, aí deixei. E isso, beleza, assim, só que daí vocês me deixam sem resposta, entende? Tipo, eu não tenho que falar em relação ao que vocês gostaram. Tipo, eu gostei, assim. Então, tipo, a gente só tem um objetivo aqui, que é treinar, fazer isso aqui, ser o mais parecido com isso. É só assim que eu consigo ajudar a mim, né? E a vocês, né? Assim, o que a gente gosta, claro, vamos fazer o que a gente gosta. Então, vamos sair daqui e vamos lá embaixo tomar um sorvete. E aí, então, mas assim, voltando ao ponto. Por me conhecer, por saber que eu ainda vou querer corrigir coisas, etc. Vou fazer, de repente, esse nariz um pouquinho largo. Por que o meu cursor some, algum bug da tela? Então, assim, eu vou ir ajustando. Só que esse ajuste é justamente porque eu fiz essas linhas mais leves, etc, né? Considerando que isso aqui até fiz com essa textura para parecer um grafite, um carvão, o rosto de repente está longo. São vários pequenos ajustes que eu sei que vão acontecer e aí eu vou querer mudar ou não. No caso, claro, tipo, mas daí não estou dando aula, ou não estou fazendo aula, estou fazendo uma pintura para mim. Né? A pintura ela é pessoal, ela é opinativa, ela é... Não, beleza, assim tá ótimo, vou fazer com o rosto mais longo, tanto faz, sabe? Mas, tipo, na questão da gente estar aqui no caminho de buscar essa precisão e esse treino de precisão, o meu comentário vai sempre partir tanto para vocês como para mim, de dizer assim, sabe, isso aqui tá longe daquilo, né? Levanta essa linha, o queixo tá pequeno, ou isso aqui tá muito longo. E chegar nesse estágio cada vez com mais facilidade, um pouco mais eficientemente e rápido mesmo, né? Permite que muitas vezes a gente perceba assim quais são nossas tendências e treine esse estágio, porque nesse estágio é um estágio muito recente de desenho, né?
onde eu tenho uma oportunidade gigantesca de avaliar, de dizer assim, eu acho que aqui eu desci muito cedo, de repente aqui abre mais, de repente isso aqui é mais para lá, entende? Tipo, fazer essas análises. Tem mais espaço aqui, entende? E o desenho de vocês no estágio X ajuda a treinar para essas correções e chegar no estágio Y, onde esse estágio é mais refinado, mas o refinamento ser, em princípio, ainda no estágio de construção correto, né? A gente nem está pensando ainda em sombra, em textura, nesse tipo de refinamento de qualidade de aplicação do material, mas um refinamento de proporções, de posição das coisas, né? Daqui a pouco... Enfim, tem várias coisas. A gente, às vezes, parece que tá bom, e é por isso que eu fiz todo esse comentário sobre tá bom ou eu gostei ser irrelevante. Tipo assim, não, a gente busca a perfeição sabendo que a gente não consegue, mas a gente segue buscando. A gente segue, tipo, então, se eu parar para realmente olhar, eu vou ver, tem coisas para mudar, então dá para passar dá para passar 5 minutos fazendo, ou dá para passar uma boa hora ou duas chegando no mesmo, digamos assim, nível de acabamento ou número de linhas, só que essas linhas estão muito mais precisas e vão ajudar muito mais as próximas etapas, né? Facilitar as próximas etapas. É isso, tá? Então, tipo assim, olha só, agora tem um efeito de rosto. E basicamente ele foi todo criado com linhas, com distâncias, com não enxergar, né? Um rosto, não pensar em olho, não pensar em nariz, mas sim em pontos, distâncias, características de linhas, ângulos, etc. Entendi. Tá? Uhum.